Um grande abraço para vocês, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, não sei quando é que vocês estão acompanhando esse vídeo, só quero dizer para vocês que eu faço todos esses vídeos com muito carinho e às vezes eu fico pensando na pessoa que está do outro lado, né? Um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente, uma pessoa que está ali já na idade da sua aposentadoria e que está tendo tempo para poder me assistir um pouco mais, ou alguém que está iniciando agora na sua vida e está começando a torcer para o futebol, ou uma mulher que veio pela primeira vez ao Estádio Castelão para acompanhar esse Ceará e Novo Horizontino. Bem, eu não sei quem você é, claro que cada um é de uma forma, mas eu quero dizer que o que eu tento fazer aqui é com muito carinho. Sempre digo que erros vão acontecer, a gente tenta ao máximo não errar, mas o erro está sempre diante da gente, infelizmente, mas tenho uma certeza que não há erro por deliberação, não há erro por tentar dizer o que alguém mandou dizer, não há erro por fazer algo em prejuízo de terceiros, não há erro para tentar valorizar o vídeo e ganhar notoriedade na rede social. Não há. Esse tipo de coisa não pautou nunca a minha forma de ser. Se você está me acompanhando agora pela primeira vez, pode perguntar. Eu tenho uma biografia, não é vasta nem é famosa, mas todos nós, você que está tendo ou vai ter ou criou uma vida, tem a sua biografia, ela passa pelos seus amigos, vizinhos, colegas. Eu também tenho a minha e a minha não tem nada a ver com esse tipo de situação. E eu estou dizendo tudo isso para vocês porque hoje eu fiquei muito feliz, porque foi mais uma página desta biografia no Castelão. Fiquei feliz em poder acompanhar um público de pessoas que muitas delas não tinham costume de vir ao estádio e que se sentiram num verdadeiro evento de novidades hoje aqui na Arena Castelão. E traz, é claro, felicidade a quem já trabalhou várias vezes e vê uma coisa diferente, né? Só mulheres e crianças tentando fazer o papel daquele torcedor que está acostumado a vir, tentando incentivar o seu time, muitos tendo a oportunidade pela primeira vez. Então, são momentos interessantes que a gente acaba tendo a cobertura e esse é o lado da felicidade. Então, fiquei muito feliz por essa oportunidade na carreira. Você já com quase 30 anos de carreira tem a oportunidade de ver uma coisa singular, diferenciada. É muito legal, é muito interessante. Cheguei a entrevistar algumas das crianças e mulheres que estiveram no estádio, algumas dizendo que não era a primeira, era a segunda, era a terceira, mas a maioria dizendo que era a sua primeira vez no estádio de futebol, e vão ter a condição de voltar na sexta-feira, quando o Ceará enfrenta a Chapecoense. Foram 37.545 pessoas no Castelão para acompanhar essa partida do Ceará, essa derrota do Ceará para o Novo Horizontino, e essa é a parte negativa, porque essas crianças, esses jovens, essas mulheres que vieram aí a primeira vez para assistir essa partida poderiam ter sido brindados com uma derrota, com uma vitória, e acabaram brindados com uma derrota. Mas tenho certeza que valeu por virem ao Castelão, valeu pelo evento em si, valeu por verem seus atletas ali, mas há o outro lado, que é o que a gente tende a conversar agora. Como é que vai ser esse Ceará após essa derrota, se preparando para o jogo contra a Chapecoense na próxima sexta-feira? Sentado aqui há pouco, o técnico Eduardo Barroca concedeu a sua entrevista coletiva e falou sobre alguns pontos. Eu vou já antecipar para vocês que fiz duas perguntas que estava na curiosidade, e acredito que vocês também. A primeira: por que Richard voltou ao gol? O Bruno veio bem nas duas últimas partidas. Entendo sim que o Richard foi um goleiro importante no Ceará nesse começo de competição, mas por curiosidade queria saber do treinador de onde ele tirou essa opção pelo retorno do Richard. E outra é a situação de
como é que nessa altura da competição, ele observa, nessa altura da competição dentro do time, não é competição Série B, ele enxerga a saída. Eu vou confessar para vocês o que eu confessei para o Barroca, eu não vi, mas eu estava no Futebolês, eu estava no Jogadeiro Band News FM, e pessoas que eu tenho total confiança, o Renato Manso e o Jussier Cunha, me disseram que na saída de campo, o Nicolas passou sem cumprimentar o Vitor Gabriel, na hora da alteração. Saiu o Nicolas e entrou o Vitor Gabriel. Já tinha aquela questão do Vitor Gabriel estar se relacionando ali, estar trazendo o ponto de vista dele nas redes sociais em relação a ter perdido a titularidade no time. Então perguntei também isso para o Barroca. Então já eu vou contar para vocês como é que foi a resposta do técnico Eduardo Barroca a essa questão. Vamos aqui iniciar como começou aqui a coletiva. Sobre a derrota, o Barroca disse o seguinte: nunca vi um time terminar um jogo tão desgastado. Então ele entende que a derrota aconteceu por causa do desgaste. Vamos lá. Eu vou entrar junto com vocês, tá certo? Nós ficamos chateados às vezes e não queremos esse tipo de resposta. Não queremos esse tipo de resposta. Nós queremos que o time que jogou as últimas partidas e jogou bem, jogue bem em casa e vença o jogo. Mas o que o Barroca falou é real. O time estava desgastado. Só que aí a questão era visível em campo, né? O time não foi bem, o time não estava rendendo como deveria, errava coisas que não errou nas últimas partidas e não conseguia fazer coisas que fez nas últimas partidas. Então, é desgaste? Havia desgaste? Havia desgaste. É real. Pode ter havido outras questões. O Novo Horizontino pode ter tido como controlar a partida, marcar melhor, ter sido um time mais incisivo. Tudo isso também é realidade, mas eu acho que tudo isso demais, até os erros do Ceará, aconteceram muito, porque uma equipe desgastada estava em campo. E eu já tinha essa ideia, mas o Barroca já deixou claro na sua primeira resposta. Nunca vi um time terminar um jogo tão desgastado, disse o técnico Eduardo Barroca. E várias vezes ele falou o seguinte: eu fiz 5 alterações, mas se eu pudesse, faria 7, 8 alterações, porque havia jogadores que precisavam deixar o campo e não deixaram, porque ele só tinha 5 alterações para fazer dentro do jogo. Então, essa uma temática real, né? A gente pode achar bom, a gente pode achar ruim, pode achar que não. Eu não quero que seja isso, eu não aceito que seja isso. Mas é verdade, o time jogou desgastado. E aí vem uma outra interrogação. Por que o Barroca escalou esse time desgastado em campo? Por que o Barroca colocou esse time desgastado em campo? Por que ele escalou esse time desgastado? Essa é que é a grande questão, o grande questionamento. E ele também vai responder um pouco sobre isso. Ele disse que é importante ter essa semana para trabalhar para a partida contra a Chapecoense. Diz que saindo aqui, como ele saiu, já vai pensar nesse jogo contra a Chapecoense, já vai começar a trabalhar e aí vai trabalhar os seus atletas na semana também. E disse mais: eu tenho bastante confiança no que os atletas estão tentando fazer e ele está certo de que não faltou empenho. Também entendo isso. Estava bem pertinho ali do campo. Empenho não faltou. Faltou o time acertar o que ele tinha acertado anteriormente, que nesse jogo não acertou. Faltou o time mais efetivo, isso faltou. Mas empenho não faltou realmente. Ele disse aqui: o problema aqui foi outro. Quer dizer, não foi empenho, foi outro. Foi o quê? Desgaste. Foi desgaste. O jogo foi que levou ao desgaste. Sim, aí ele responde a pergunta em relação a... Foi uma pergunta, inclusive, do Mário Kempis. Barroca, se o time estava desgastado assim, por que escalar esse time? Por que a pergunta é essa? Porque hoje o Ceará, ele trabalha com a ciência, ele tem o departamento de fisiologia, uma ciência real, porque tem tanta ciência aí obscura, né? É uma ciência real, é feito exame, é avaliação e é determinada uma situação. Eu estive na cidade de Vozão, há uma semana atrás, e tive a oportunidade de ver como é a coleta, a junção e o repasse dos dados para as comissões técnicas e para os departamentos do clube.
de futebol e de base. Então, as informações, elas existem, o clube tem os equipamentos, tem o pessoal para fazer e tem também o formato para que isso possa ser compilado, determine situações e que isso seja passado para o departamento de futebol e para o treinador. Então, o que o Barroca disse? Ele disse que o jogo foi que levou ao desgaste, não tinha como saber antes. E o jogo trouxe outros problemas, né? Questões táticas, questões técnicas, mas tudo isso veio pelo desgaste. Concordo. Minha opinião, vocês podem não concordar, cada um tem sua opinião e tal. Minha opinião, sim, veio pelo desgaste. Eu não estou dizendo que se não tivesse desgaste, será ganhava o jogo. Eu não sei. Podia ser 1-1, 2-2, podia perder o jogo por 2-1, 1-0, 3-2. Mas eu tenho certeza que se não tivesse o desgaste, o time não perde o jogo por 3-0. O time não se mostraria no final do jogo abatido, com o time perdendo por 3-0 e sem a condição de encurralar o adversário dentro da sua casa. Isso não aconteceria. Então, houve desgaste no meu ponto de vista? Houve. Agora, essa aqui não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Ou alguém passou os dados errados, o que eu duvido, porque o pessoal da fisiologia é muito trabalhador nesse sentido, eles costumam ser muito assertivos, ou então Barroca subestimou o Novo Horizontino, subestimou o horário de 3h30 da tarde, subestimou uma terceira partida consecutiva com o mesmo time de linha, só mudou o goleiro, só mudou o Richard, saiu o Bruno, entrou o Richard. O time de linha foi o mesmo, que jogou contra o Criciúma e que jogou contra o Londrina. E no time que jogou contra o Tombense, só havia aquelas duas alterações para o jogo contra o Criciúma, que foram o Thiago Painhussá, que sentiu um desconforto durante o aquecimento, e o Richard, que o Richard até voltou nessa partida. Então, 9 atletas jogaram as 3 partidas seguidas. Tombense, Criciúma e Londrina. 9 dos 11 atletas jogaram as 3 partidas seguidas. Só não jogaram aqueles que tiveram os problemas da contusão, né? O Thiago Painhussá, o Thiago Painhussá saiu lá, não voltou, ainda está em tratamento do departamento médico, o Richard que voltou nesse jogo, e o Lacerda que entrou ali na segunda partida. Então, desses tantos aqui, eu acho até que o Lacerda jogou, né? Porque o Lacerda substitui o Luiz Otávio naquela partida contra o Tombense. O Luiz é que volta só contra o Criciúma. Então, nós temos ali pelo menos 9 jogaram as 3 partidas e vieram para essa 4ª partida. Então, entenda o seguinte, os dados eu acho que estavam lá. Eu não quero crer que houve erro do departamento de fisiologia. E eu quero crer que o Barroca subestimou o adversário. Achou que com esse time ele iria ganhar e subestimou a questão do desgaste. Não imaginou que o desgaste iria acontecer, mas o desgaste aconteceu e agora ele entendeu isso. Sobre as 2 perguntas que eu fiz para o Barroca, sobre a volta do Richard e também a saída do Vitor Gabriel sem cumprimentar o Nicolas. Eu não sei se vocês viram a partida, não sei se tiveram a oportunidade de ver isso, mas como eu disse para vocês, eu estava atrás do gol, de lá não dava para ver se o cara passa e não cumprimenta o outro lá no meio do campo, mas na transmissão do Futebolês, na transmissão da Jangadeiro Band News FM, 2 pessoas em que eu confio demais, que as informações são corretas, o Renato Manso e o José Cunha me disseram que o Nicolas passou e não cumprimentou. E eles tinham o apoio de vídeo, eles estavam vendo o vídeo, eles estavam vendo a filmagem. A Jangadeiro tem isso, na cabine você tem a oportunidade de ver o vídeo do jogo. Então eles estavam vendo o que aconteceu e eles disseram isso. Eu perguntei sobre isso para o Barroca, as 2 coisas. Por que Richard e não a manutenção do Bruno na 3ª partida seguida? E por que ele se utilizar... e por que na saída, aliás, e como ele avalia e como ele trabalha uma situação como essa de na saída um dos seus jogadores que está sendo substituído e o que está entrando, eles não se cumprimentam, no caso, Nicolas e Vitor Gabriel. Vamos
observar aí a resposta do técnico Eduardo Barroca. As duas perguntas são muito boas para poder elucidar todas essas dúvidas. Sobre o Richard, um jogador de confiança, um jogador de hierarquia dentro do grupo, um jogador que vinha muito bem desde antes da minha chegada, um jogador que foi muito importante para a conquista da Copa do Nordeste e vinha fazendo boas partidas. Ele teve um problema muscular antes da partida contra o Criciúma. Não foi uma lesão, foi um desgaste que a gente teve que optar em tirá-lo para não correr o risco de fazer uma substituição muito cedo no jogo. Então ele fez essa recuperação. Como era uma viagem casada, uma viagem com 2 jogos fora, a gente também fez uma opção do Richard terminar essa recuperação física dele em Fortaleza. A gente fez 2 jogos fora e aí o Bruno foi muito bem. Isso é muito bom para o Ceará, ter essa competição interna viva. É muito bom para o Richard, é muito bom para o Bruno e é muito bom para mim também, porque eu tenho segurança que tenho 2 goleiros de ótimo nível para defender o gol do clube. Então, o retorno do Richard se deu diante de todo esse cenário. Ele não teve lesão, ele teve um desconforto muscular e que a gente optou em tirá-lo. Como era uma viagem casada fora de casa, ele recuperou desse desgaste muscular aqui em Fortaleza e retornou naturalmente e fez uma boa partida hoje. Sobre a situação do Vitor e do Nicolas, eu te respondo diante do desempenho do Vitor hoje. Eu acho que o Vitor entrou bem no jogo, lutou, brigou, teve chance, correu pra caramba. A competição interna muito viva. Eu, sinceramente, não vi isso que você está me falando. Eu estava olhando outra coisa no jogo. Mas se isso aconteceu, sinceramente, isso acontece. Para mim, o que importa é aquilo que o jogador me mostra dentro do campo, né? E o Vitor é um jogador que trabalha, é um jogador importante para o grupo, assim como o Nicolas. A competição está viva, existe o Luvanor aí nessa competição também, existem outros jogadores de ataque. E eu acho que o Vitor entrou com uma postura muito boa no jogo, brigou, lutou, correu na adversidade. Difícil entrar num jogo como esse, o cenário era bastante adverso, mas ele lutou. Então, assim, eu acho que a gente tem que se apegar exatamente naquilo que o Vitor e que o Nicolas fizeram dentro de campo. Vocês ouviram aí a resposta do Barroca, e aí vocês vão entender como é que eu faço a análise aqui, a avaliação das respostas dos treinadores para a gente conversar. Vejam se eu não estou certo. Sobre o Richard, ele quis dizer o seguinte, que diante do cenário não houve lesão, então o Richard voltou, ele fez uma programação para o Bruno jogar aquelas 2 partidas. Ele sentiu um desconforto, não iria jogar contra o Criciúma. Melhor voltar, tratar e jogar contra o Novo Horizontino, mas contra o Londrina, como era uma viagem só, e o tratamento do Richard seria melhor feito aqui, com todos os equipamentos do departamento médico, então ele já tinha uma programação para o Richard voltar. Foi isso que eu entendi do Barroca. Já tinha uma programação para o Richard voltar, já tinha uma programação no momento que o Richard se contundiu contra o Criciúma para o Bruno jogar uma segunda partida contra o Londrina. Então, foi por isso que o Richard voltou. Em relação ao Nicolas e o Vitor Gabriel, eu percebi que o treinador entende o seguinte, que essa coisa de cumprimentar ou não cumprimentar não passa muito por ele, que o importante é saber se os 2 atletas estão dando o seu máximo em campo, e ele entende que o Nicolas deu o seu máximo dentro do desgaste sobre o qual a gente já conversou, e que o Vitor Gabriel, quando entrou, também deu o seu máximo, então ele está satisfeito com os 2. E essa questão da disputa interna por posição é uma situação que pode ensejar esse tipo de coisa. Desde que não afete o grupo, desde que não afete o trabalho deles em campo, o técnico Barroca não liga, não vê nenhum tipo de problemas. Ele também disse, né, como vocês perceberam, que ele não viu, não percebeu que eles não se cumprimentaram depois. Ele vai procurar saber dessa situação. Falou também que o Vitor Gabriel, como vocês viram, é importante, que o Nicolas também tem a sua importância para o time. O Barroca afirmou que vai começar a trabalhar já hoje, que a ideia é ver os erros que a sua equipe cometeu para que não possa voltar a tê-los, ou seja, repeti-los na partida da sexta-feira contra a Chapecoense. E é bom que isso não aconteça. Nós estamos num campeonato de 38 rodadas, em que o Ceará chega à rodada de número 9 da competição e ainda estando numa zona apenas intermediária
dentro desse campeonato. Ele precisa se aproximar do G4 para começar a brigar por vagas. Isso poderia ter acontecido hoje, né? Poderia ter acontecido nessa partida contra o Novo Horizontino. Vencendo a partida, o Ceará não ficaria no G4, como o Barroca também falou na coletiva, mas se aproximaria de uma situação de G4, não chegaria porque o Mirassol venceu o seu jogo, então ele não chegaria, mas se aproximaria de uma situação de G4 e ficaria brigando pelas primeiras posições dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a equipe precisa ter uma condição de não perder tantos jogos, não perder tantos pontos, principalmente em casa. Em casa, o Ceará só venceu uma vez, só venceu o Tombense. Não pode passar por situações como essa, em que há uma sequência de vitórias e, de repente, tudo isso vai ser jogado ao lado e há uma margem para uma derrota acachapante como essa, jogando o saldo do Ceará para uma situação difícil, na hora que ele precisar recorrer a um critério de desempate para poder chegar à frente de um dos seus adversários. Então, esse tipo de coisa toda tem que ser pensada. Nós somos humanos e falhos. Eu comecei, inclusive, esse vídeo falando de erros e falhas que todos nós cometemos. Entendo que o Barroca cometeu um erro. O erro, a falha dele, do meu ponto de vista, pode estar tremendamente errado, mas é a minha avaliação. É que ele subestimou o horário das 3h30 da tarde. Ele subestimou o desgaste dos seus atletas, ele subestimou também o adversário Novo Horizontino. Não que ele achasse que o Novo Horizontino era ruim, ele achou, ele entendeu, ele veio para a partida acreditando que mesmo diante do desgaste, mesmo diante de um horário de 3h30, os seus jogadores teriam força suficiente para passar por cima de tudo isso e vencer o Novo Horizontino. E esse foi um erro. Espero que vá lá e anote no caderninho esse erro que teve, para não esquecer mais. Esse é um dos erros. O Barroca disse que vai olhar os erros da sua equipe. Esse é um dos erros também que acaba incidindo na equipe. Não olhar para um desgaste e entender que o 11 é o 11, vou jogar com esse 11 e as coisas vão dar certo, porque muitas vezes o desgaste impede que mesmo o jogador com a melhor condição técnica do mundo aplique essa condição numa partida se ele não está no melhor nas suas questões físicas. Então, que esse erro seja aprendido. Nós estamos aqui nesse mundo para isso mesmo, aprender com os nossos erros e, se possível, fazer melhor da próxima vez.